Esse é o podcast Inteligência Jurídica, o espaço do Machado Meyer pensado para dividir com você a nossa visão sobre questões que impactam seus negócios e transformam realidades. Olá a todos e a todas, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Inteligência Jurídica do Machado Meyer. Meu nome é André Menon e hoje eu tenho o prazer de receber aqui comigo para comentar os temas mais recentes da última quinzena, meu sócio Diogo Martins e a associada da prática de contencioso tributária, Priscila Coelho. Olá, pessoal. Oi, André, como vai? Tudo bem? Oi, Priscila. Olá, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês hoje. Como de praxe, vamos começar falando dos temas que movimentaram os tribunais superiores. Priscila, você nos atualiza com relação a esses temas, por favor? No STF, foi incluído em pauta o julgamento dos embargos de declaração opostos pelo contribuinte e pelos amicus curiae no tema 985. O tema 985 discute a possibilidade de incidência das contribuições previdenciárias sobre o terço constitucional de férias. Nos autos desse julgamento, que é o RE 1.072.485, foi firmada a tese lá em agosto de 2020, no sentido de que é legítima a incidência de contribuição social sobre o terço constitucional de férias. Naquela ocasião, o STF entendeu por maioria que estariam presentes os dois pressupostos para a incidência da contribuição previdenciária sobre os valores pagos aos empregados, a natureza remuneratória e a habitualidade da verba. Tanto o contribuinte como os amicus curiae opuseram embargos de declaração com o objetivo de sanar omissões e contradições com relação ao mérito em si, mas também objetivaram a modulação da decisão, para que somente produza efeitos a partir da publicação do acórdão de mérito ou da publicação dos embargos de declaração opostos, considerando, sobretudo, a mudança abrupta de orientação jurisprudencial estabilizada, porque o STJ, lá em 2014, ao julgar o recurso especial repetitivo, objeto do tema 479, ele já havia afirmado a tese de que o terço constitucional de férias possui natureza indenizatória e não constitui ganho habitual do empregado, razão pela qual sobre ela não seria possível a incidência de contribuição previdenciária. O STF, por sua vez, também já havia sinalizado anteriormente pela inexistência de repercussão geral da matéria por se tratar de discussão infraconstitucional. Daí porque desde 2014 os contribuintes vinham se pautando pelo quanto decidido pelo STJ no recurso repetitivo. Voltando ao tema 985, agora do STF, em março de 2021, o STF iniciou o julgamento virtual dos embargos de declaração opostos pelo contribuinte e pelos amicus curiae, e nesse julgamento foi firmada a maioria para atribuir efeitos ex nunc prospectivos ao acórdão de mérito, a contar da publicação da sua ata de julgamento, que ocorreu em 15 de setembro de 2020. E foram ressalvadas as contribuições já pagas e não impugnadas judicialmente até essa mesma data, que não seriam devolvidas pela União. O placar parcial era de 5 votos pela modulação contra 4 votos pela não modulação. Mas, nesse julgamento virtual, o ministro Fux pediu destaque e, por isso, o julgamento será reiniciado. Só que ele não será reiniciado do zero. Será mantido o voto do ministro Marco Aurélio pela não modulação dos efeitos da decisão. Por que será mantido o voto dele agora nesse reinício de julgamento? Porque no último dia 9 de junho, o STF decidiu uma questão de ordem nos autos da ADI 5399, definindo que caso haja pedido de destaque em processos julgados em ambiente virtual, os votos proferidos por ministros que posteriormente deixem o exercício do cargo, seja por aposentadoria ou por qualquer outro motivo, esses votos seriam válidos. E por isso, o julgamento vai ser reiniciado com o voto pela não modulação proferido pelo ministro Marco Aurélio. Esse certamente é um julgamento muito esperado pelos contribuintes, que esperam uma decisão, uma orientação definitiva sobre os efeitos do acórdão, que acabou alterando a jurisprudência firmada em sede de recurso repetitivo lá em 2014. Obrigado, Priscila.
Acho que esse é o tema mais relevante que a gente teve, né, com relação a movimentações dos tribunais superiores. Parece que foi uma quinzena mais tranquila no judiciário. Mas, de toda forma, com relação a novos normativos, parece que foi uma quinzena bastante agitada, né? A gente teve uma quantidade de normativos novos bastante alta. Falando aqui rapidamente com relação a um deles, teve a Lei Complementar 194, né, que alterou o artigo 18A do CTN e o artigo 32A da Lei Complementar 87 de 96, para dispor que os combustíveis, gás natural, energia elétrica, serviço de comunicação e transporte coletivo são considerados bens essenciais. E a relevância disso é que esses bens essenciais, então, não poderiam ter alíquotas, não poderiam ser tributados com uma alíquota superior àquelas ordinárias da legislação do Estado, né? Esse é um ponto bastante relevante, que foi bastante discutido, não apenas por conta dessa alteração, mas em especial por conta de quando que essa alteração seria válida, né? O artigo 15 da Lei Complementar 194, ele dispõe que a lei entre em vigor na data de sua publicação. Só que muito se discutiu se a União teria competência para editar uma lei complementar dispondo sobre a alíquota de ICMS. E se efetivamente essa lei complementar teria aplicação imediata ou se ela deveria ser internalizada na legislação de cada um dos estados, para daí sim, a partir deste momento, poder emanar efeitos e poder ser aí um normativo que limitasse a alíquota dessas operações. Especificamente com relação a esse tema, eu faço referência ao artigo 24 da Constituição Federal, que deixa claro que a União ela pode editar normas dispondo sobre tributação em geral, né, normas gerais de direito tributário, e que a superveniência de uma lei federal sobre normas gerais suspende a eficácia de lei estadual. Me parece que esse é um ponto bastante importante, porque nos parece ser possível defender que ali existiria, de fato, normas gerais, né? Ela estaria tratando sobre normas gerais de direito tributário. E se ela está tratando de normas gerais de direito tributário, teríamos sim uma competência da União, e a consequência disso é se sobrepor à legislação individual dos estados. Corrobora essa interpretação o artigo 146 da Constituição Federal, que fala que atribui à União a competência para estabelecer normas gerais em direito tributário, e essas normas devem ser veiculadas por meio de lei complementar, assim como foi a Lei 194, né? Então a grande discussão é: a Lei 194 pode ou não alterar a legislação dos estados e se ela tem aplicação imediata ou não. O STF já analisou também um tema análogo a esse, que foi a Emenda Constitucional 33 de 2001, né, e a Lei Complementar 114 de 2002, que tratou sobre a incidência de ICMS na importação por não contribuintes do ICMS. Então, lembrando um pouquinho, né, a gente tinha lá a posição dos estados de tributar ICMS nas operações de importação por pessoas físicas, mas não tinha um respaldo na Constituição Federal em lei complementar. Foi editada a Emenda Constitucional 33 de 2001 e instrumentalizada pela Lei Complementar 114. O STF analisou essa matéria e entendeu que a lei complementar ela inovaria o ordenamento jurídico, mas não faria com que a legislação individual dos estados perdesse a validade. Ela alteraria o ordenamento jurídico e se comporia ali no plano da eficácia das normas. Então, a legislação infraconstitucional, ela teria validade, mas ela teria eficácia limitada ao que não dispusesse em contrário à lei complementar. Essa foi a análise feita pelo Supremo no julgamento do tema 1094, né? E nos parece também que essa foi a interpretação que o próprio Supremo deu num outro acórdão mais recente, com a DI 6821, que estabeleceu por unanimidade que a superveniência de lei federal sobre normas gerais suspende a eficácia da legislação estadual. Então, nos parece que aqui a discussão com relação à Lei Complementar 194, ela é resolvida no plano da eficácia, não invalida as normas individuais dos estados, mas suspende a eficácia no que for efetivamente contrário à Lei Complementar 194. Lembrando que a Lei Complementar 194, na nossa visão, veiculariam normas gerais de direito tributário, então poderia sim ter aplicabilidade imediata. Ocorre que a gente não pode esquecer que o STF julgou essa matéria, agora, no final do ano, com relação ao tema 745, que declarou, na verdade, a inconstitucionalidade da legislação de Santa Catarina com relação à alíquota de 25% do ICMS na energia elétrica e serviços de telecomunicação, né? Então, o STF já nesse tema reconheceu a inconstitucionalidade de uma alíquota superior à alíquota ordinária do Estado de Santa Catarina. Entretanto, ele reconheceu a necessidade de modulação dos efeitos para 2024. Então, uma outra discussão
bastante importante com relação a essa matéria é se, a despeito da lei complementar veicular normas gerais de direito tributário, a despeito da competência da União de dispor sobre essa matéria, a despeito da discussão com relação à não necessidade de internalização da norma, uma vez que ela traria ali limites, né, e alteraria a eficácia da legislação interna dos estados, uma outra discussão é a Lei Complementar 194, ela pode ter efeitos imediatos ou ela deveria respeitar a modulação do tema 745? Com relação a esse tema, nos parece que a modulação de efeitos, ela veicula o Poder Judiciário e os demais órgãos da administração pública direta e indireta, mas não veicula o Legislativo, né? Ela não vincula o Legislativo, não impõe limites ao Legislativo. Então, por conta disso, nos parece que a Lei Complementar 194 não desrespeita a modulação de efeitos julgada pelo Supremo no tema 745. E corrobora essa interpretação o julgamento da DI 5101, em que o STF reconheceu que os efeitos vinculantes não atingem o poder legislativo, né? Então, aqui nos parece que, de fato, a matéria ela se resolve no plano da eficácia das normas e ela não contraria, a lei complementar não contraria a modulação de efeitos do tema 745. A despeito de toda essa discussão, né, fato é que diversos estados já entraram com a DI junto ao Supremo, que é a DI 7195, que está sob relatoria da ministra Rosa Weber, discutindo exatamente essa matéria. E segundo esses estados, existe aqui uma invasão de competência constitucional reservada aos estados para fixação de aspectos relativos ao ICMS, como alíquotas, né? Então, para esses estados, a Lei Complementar 194 ela seria inconstitucional por invasão de competência. Em 1º de julho, a ministra Rosa Weber proferiu decisão postergando a análise do pedido de urgência, né, e adotando o rito abreviado do artigo 12 da Lei 9868 de 99, de modo que agora o próprio plenário vai analisar o mérito da discussão sem uma análise sumária, sem uma decisão individual dela. Então, agora aqui de fato continuar, né, acompanhando essa matéria, para daí sim a gente poder verificar os próximos passos. Mas mesmo com relação à Lei Complementar 194, nos parece que temos aqui ainda alguns pontos importantes, alguns reflexos, né, Diogo? Exatamente, André. A Lei Complementar 194, ela alterou não só esses dispositivos de ICMS, como você mencionou, como também tratou sobre alguns tributos federais e algumas controvérsias que surgiram após a edição da medida provisória 1118 de 2022. Dentre esses pontos novos com relação à legislação federal, à tributação federal sobre combustíveis, vale a pena mencionar a redução a zero das alíquotas do PIS, COFINS e CID, tanto nas operações domésticas quanto nas importações para gasolina e suas correntes, GNV e etanol, né, a gasolina e suas correntes, exceto gasolina de aviação. Outros combustíveis, como diesel, biodiesel, QAV, GLP, já tinham as suas alíquotas reduzidas desde a Lei Complementar 192, e a Lei Complementar 194 veio a complementar isso. E com relação ao direito de crédito, que foi algo objeto, inclusive, de questionamento por alguns contribuintes, chegou a ser judicializado, a Lei Complementar 192, na sua redação originária, ela previu que todas as pessoas jurídicas na cadeia de comercialização dos combustíveis, a par da aplicação da alíquota zero, poderiam registrar créditos de PIS/COFINS não se aplicando às restrições previstas na legislação ordinária. E a medida provisória 1118 alterou essa redação para limitar o direito a crédito somente a produtores e comercializadores, o que ensejou alguma discussão sobre a possibilidade de limitação, aplicação do princípio da anterioridade nonagesimal, e a Lei Complementar 194 veio a resolver essa questão, prevendo a possibilidade do registro de tais créditos, qualificados como créditos presumidos, desde a data de produção de efeitos da Lei Complementar 192, ou seja, desde 11 de março de 2022. Então, a Lei Complementar 194 resolveu essa questão. E, por fim, com relação, ainda só fazendo um último gancho com relação ao ICMS, sempre interessante avaliar o potencial efeito da Lei Complementar 194 e a qualificação daqueles produtos e serviços como essenciais para fins da cobrança de fundo de combate à pobreza, aqueles adicionais de ICMS
que são vinculados a que os produtos e serviços sejam supérfluos. Esses eu acho que são os principais elementos da Lei Complementar 124, André. Obrigado, Diogo. Priscila, ainda com relação a novas leis editadas, né, a gente teve a publicação da Lei 14.375, dispondo sobre transação. Você consegue falar um pouquinho para a gente, por favor? Isso mesmo, ela foi publicada agora no último dia 22 de junho e ela trouxe importantes alterações na transação tributária, podendo ficar mais atrativa para o contribuinte. A transação tributária já estava prevista lá no CTN, mas ela somente veio a ser disciplinada em 2020 com a Lei 13.988, que definiu duas modalidades de transação, uma por adesão, que também abrange o contencioso tributário de relevante e disseminada controvérsia jurídica, e outra individual, que possibilita a apresentação de proposta pelo próprio contribuinte. Até a edição da Lei 14.375, não existia a possibilidade de transação tributária para débitos em contencioso administrativo no âmbito da Receita Federal. A nova lei possibilitou a inclusão desses valores de tributos que ainda estão em discussão na esfera administrativa. A segunda e relevantíssima inovação da lei é a expressa não tributação dos descontos concedidos na transação. A lei dispõe expressamente que esses descontos não serão computados na apuração da base de cálculo do IR, da contribuição social, do PIS e da COFINS. E outra inovação que também veio atender aí o clamor dos contribuintes é a possibilidade de utilização de prejuízo fiscal e de base de cálculo negativa até o limite de 70% do saldo remanescente do débito após os descontos concedidos. E aqui é importante fazer a ressalva de que a lei trouxe uma previsão no sentido de que a utilização dessa amortização com prejuízos fiscais, ela está sujeita a critério exclusivo da Receita Federal e da PGFN, devendo ser adotados em casos excepcionais. Também passou a ser permitida a utilização de precatórios e de direito creditório com sentença transitada em julgado para amortização de principal, juros e multa. E essa amortização, ela pode ser utilizada de forma cumulativa, tanto prejuízo fiscal como precatórios. E outra alteração positiva também é a ampliação do prazo e do valor do benefício na transação. Antes, o prazo máximo de descontos concedidos era de 50%. Agora, os descontos podem chegar a 65%. E o prazo máximo para a quitação do débito passou de 84 meses para 120 meses. Como essas alterações positivas estão previstas no capítulo da transação sobre modalidade individual ou por adesão, quer nos parecer que elas não se aplicam em princípio para as discussões de relevante e disseminada controvérsia jurídica, como no caso de débitos relacionados à amortização de ágio e de contribuições previdenciárias sobre o PLR. De toda forma, essa nova lei, embora ainda necessite de regulamentação, em especial para a utilização de prejuízos fiscais, ela sem dúvida contribui para o aperfeiçoamento desses mecanismos de transação, na melhora do diálogo entre contribuinte e fisco, visando aí a resolução de conflitos tributários. Obrigado, Priscila. Bom, pelo jeito parece que aqui a transação está agora mais atrativa, né, para ser analisada pelos contribuintes. Diogo, com relação à Receita Federal, quais os normativos que você identificou que são importantes para a gente comentar? Eu chamo a atenção aqui para a Instrução Normativa número 2090, de 2022, que ela trata sobre a valoração aduaneira de mercadorias na importação. Então, essa Instrução Normativa, ela revoga as anteriores que tratavam da matéria, especialmente as INs 327 de 2003 e 318, também de 2003, e ela sistematiza a forma pela qual a Receita Federal avaliará a conformidade do valor aduaneiro praticado, apresentado pelo contribuinte na importação de mercadorias. Dentre os pontos mais relevantes dessa nova instrução normativa, eu destaco que ela introduziu no seu texto as formas pelas quais o contribuinte ele pode demonstrar a não influência do preço quando se está diante de operação entre partes relacionadas. A instrução normativa anterior não trazia no seu texto essas hipóteses, fazendo referência cruzada só ao acordo de valoração aduaneira. Agora a instrução normativa traz essas informações e tem uma sutileza que é um pouco preocupante,
Porque o acordo de valoração aduaneira ele previa a possibilidade do contribuinte demonstrar, com base em elementos subjetivos e as características da operação, de que o preço não foi influenciado pelo vínculo entre as partes, e de forma subsidiária por meio desses critérios objetivos específicos previstos no acordo de valoração aduaneira. A instrução normativa, ela não traz essa hipótese subjetiva e ela traz diretamente essa hipótese objetiva, que é bastante complexa dos contribuintes produzirem prova. Então esse é um ponto muito importante para se ter em mente, inclusive porque nós temos visto que a Receita Federal tem intensificado fiscalizações sobre valoração aduaneira. Além disso, a instrução normativa nova trouxe os critérios para avaliação entre vínculo entre exportador e importador, e aqui uma novidade que inclusive contraria soluções de consulta da própria Receita Federal, é que agora, pela instrução normativa, deve ser aplicado e considerado como vinculadas situações em que o exportador e o encomendante em importação por encomenda são relacionados. Antigamente não tinha essa previsão e havia uma solução de consulta que falava expressamente que por o acordo de valoração aduaneira prever vínculo entre vendedor e comprador numa importação por encomenda, não se avaliaria o vínculo entre encomendante e exportador. Esse é um ponto muito relevante que com certeza vai afetar bastante empresas que operam por encomenda e o mercado de trading companies. Além disso, a instrução normativa ela introduziu o quanto previsto no decreto publicado ainda esse ano, que excluiu a capatazia doméstica do valor aduaneiro das mercadorias, então só manteve o quanto já tinha sido posto no decreto. A IN trouxe maior detalhamento sobre as hipóteses de inclusão de royalties no valor aduaneiro. E, por fim, chamamos a atenção aqui a possibilidade de caracterização de que a vinculação influenciou nos preços de importação baseado em documentos para fins de preço de transferência, que era algo que não estava previsto na instrução normativa anterior, foi objeto de discussão no CARF recentemente, é objeto de crítica pela comunidade que milita na área aduaneira e agora está positivado na instrução normativa. Eu acho que esses são os principais pontos, mas obviamente nós recomendamos que sempre se avalie os impactos dessa nova norma à luz de cada estrutura de importação adotada pelas empresas. Obrigado, Diogo. Com relação às alterações em âmbito estadual, eu vou falar brevemente aqui, por conta do nosso tempo, da revisão da súmula 10, né? Então o TIT tinha uma súmula que previa ali a possibilidade de a incidência de juros se dar em um patamar superior ao índice utilizado pela União, e por conta da jurisprudência judicial, o TIT recentemente reviu essa súmula e alterou essa súmula, a súmula 10, de modo a prever agora que os débitos inscritos em dívida ativa, né, e os passíveis de discussão, a lavratura de autos de infração, tenham ali os juros limitado ao valor da taxa Selic. Ainda em âmbito estadual, tem mais alguma novidade que você pensa em ser importante comentar, Diogo? André, eu acho que vale a pena só fazer uma menção ao ajuste CINEF 26 de 2022, porque ele estava sendo bastante aguardado pelas empresas que atuam no mercado de gás natural, no âmbito da abertura do mercado de gás. Tá? Ele alterou o ajuste CINEF número 1 de 2021, que trata do processamento de gás natural em estabelecimento de terceiros, para prever a possibilidade de mútuo de gás natural processado, quando o gás ele ingressa em gasodutos conectados na mesma UPGN, a mesma unidade de processamento de gás natural, a possibilidade de transferência interna simbólica de gás natural não processado entre os agentes, autores da encomenda. Isso é bem relevante porque reduz a necessidade de mútuos e simplifica, traz segurança jurídica, e principalmente a ampliação de prazos para a emissão dos documentos fiscais, também atendendo a um pleito do setor. Embora fosse desejável ter mais prazo ainda, já deu um alívio para o cumprimento das obrigações, dado que, sendo uma cadeia de rede, uma indústria de rede, as operações a montante acabam impactando as operações a jusante, e é importante que haja uma boa coordenação dos prazos para que as notas fiscais sejam bem trianguladas. Essas as principais alterações, André. Obrigado, Diogo. Bom, acho que é isso que nós tínhamos para comentar essa semana. Eu queria agradecer a todos os nossos ouvintes por estarem aqui conosco e agradecer ao Diogo e à Priscila. Obrigado, pessoal. Obrigado, André. Sempre um prazer estar contigo e com a Priscila. Nos vemos nas próximas. Obrigada, gente. Foi um prazer enorme estar com vocês.
Você ouviu o podcast Inteligência Jurídica, o espaço de encontro para dividirmos com você a nossa visão sobre as questões que impactam os seus negócios.